Oi, pessoal, tudo bom? Estamos de volta. Sim. Primeiro, eu quero agradecer. O primeiro vídeo foi um sucesso. Todo mundo tá gostando, tá curtindo. Ó, obrigada, gente. Obrigada. Continue nos assistindo, que vai ser bem legal. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar do seguinte. É um assunto que tem a ver com a nossa vida, que eu acho que muitas pessoas podem estar vivendo isso ou pensar sobre o assunto ou um dia viver isso. O que acontece? A gente falou no primeiro vídeo sobre o namorado de Alice, Rainer, né? O Rainer, ele mora aqui com a gente. Ele é namorado de Alice há 3 anos e... 5 meses, sei lá, 6 meses, alguma coisa assim. A Alice tem 19 anos, ele tem 20 anos, 21. Ele tá fazendo 21 hoje. Hoje, dia do Natal, sim. Isso. Aí ele mora aqui em casa com a gente. E a gente vai falar sobre isso. Por quê? É um tabu, né? O namorado morar na casa dos pais da menina, né? Da no namorada. caso da mãe, né? No caso da mãe. E é um assunto que as pessoas acham estranho, né? Eu acho que se eu falar pra qualquer pessoa assim, meu namorado mora comigo, tipo, na casa da minha mãe. Todo mundo acha. Todo mundo pergunta, mas como é que é? Eles se dão bem? Sim. Sim. Como é que é tudo? Ninguém entende, né? É meio esquisito. Como começou tudo, Alice? Fala aí. Vou contar como começou. Eu e Rainer, a gente se conheceu e logo no início, assim... Desde o início mesmo, a gente ficou num grude, tipo, 100% grude. E é até hoje, assim. É hoje. A gente é muito Fazem tudo grudado. juntos, mesma faculdade, vão malhar na mesma academia. Sim, e todo a gente faz horário, tudo junto e a gente não enjoa um do outro. É o tipo de relação. Tem gente que tem esse tipo de relacionamento. Sim, a gente se dá muito bem, a gente gosta de fazer tudo juntos. Os dois são dependentes um do outro, então os dois gostam de fazer as coisas um junto com o outro. Não é dependente, gosta da companhia um do outro, gosta da companhia. Não, a gente não é a pessoa que gosta de fazer as coisas sozinhos, a gente gosta de fazer juntos. A gente assiste todas as nossas séries juntos, a gente faz tudo juntos, né? Enfim. E desde o início era assim, só que no início eles estavam se conhecendo, então é difícil para um pai ou para uma mãe aceitar o seu filho deixando de dar atenção dentro de casa pra ficar com uma menina ou um menino que ele acabou de conhecer. Mas foi isso que aconteceu. Pra ficar o tempo todo, Pra ficar quase. o tempo inteiro, Eu e o Rainer, a gente queria ficar o tempo inteiro juntas. E isso foi difícil também pra mamãe entender, mas... De certa forma, ela teve um pouco mais de psicologia do que os pais do Rainer. E a família em geral, assim, ele era uma pessoa muito caseira, ele ficava muito em casa. Então, pros pais dele, aceitar essa separação um pouco do Rainer dentro de casa, pro Rainer ficando comigo, indo no cinema, saindo e fazendo tudo juntos, foi um pouco difícil. E aí a gente teve alguns conflitinhos, assim, né? Que também não existem mais, já passou. Já passou tudo, mas isso tudo... contribuiu pro Rainer vir morar aqui. E o que acontece? Aí eles ficavam mal com isso, entendeu? Porque ninguém quer ficar brigado com os pais, ninguém quer ter problema e tal. Sim. E às vezes ele tava triste, muito chateado, não sei o quê. A gente conversava e tal, tentando contornar. Teve um dia que aconteceu alguma coisa que eu falei, olha, eu sei muito bem o que é você sair de casa, porque eu já saí de casa. E você se sente órfão. Então, quando vem uma pessoa e te acolhe, é muito legal. Eu fui acolhida, né, por familiares, assim, quando eu saí de casa. Por um tempo, eu quis dar a ele esse acolhimento, porque eu gosto muito dele, é um menino maravilhoso, ele é um menino maravilhoso. Não tem quem não goste, assim, não tem quem não goste, minha família inteira adora ele. Ele é o salsicha. Não. Enfim, aí... Ele é muito fofinho, aí eu falei ele é que se ele quisesse morar com a mundo. gente, podia morar. Foi um dia que teve um atritinho um pouquinho mais... intenso na casa deles. Na casa dele, família né? dele, na família dele. Aí ele resolveu aceitar o convite da mamãe e veio morar aqui em casa. Que era outra casa, né? A gente morava em outro lugar, a gente tá morando aqui. E, tipo, graças a Deus, tudo deu certo, assim. Ele e a mamãe se deram muito bem. Eles já se davam muito bem, mas mesmo ele morando lá em casa, na época... ele e a mamãe continuaram se dando muito bem. O Rainer aprendeu a lidar com as regras novas de dentro de casa, porque cada casa tem uma regra diferente, né? E ele aprendeu a lidar com as regras da mamãe, porque aqui em casa, a nossa casa inteira, tipo, desde a mamãe quando ela era criança, morava com a minha avó, até eu quando era criança e até hoje. Eu tenho 19 anos já, mas eu tenho que seguir as regras da minha mãe. A casa é dela e eu tenho que seguir as regras dela e eu faço isso desde sempre. Eu nunca contraria a mamãe, assim... Nunca desobedeceu. Nunca fui desobediente. Tudo que eu faço, eu tento contar pra ela até pela nossa amizade. Mas assim, das regras da casa, eu tenho que obedecer o que ela me manda e é assim que funciona. Na casa dele era um pouquinho diferente. O Rainer tinha mais autoridade, ou pelo menos tentava ter, assim, tanto quanto os pais dele. Aqui em casa é um pouco diferente. Eu tenho uma hierarquia, assim. Então, a vovó é um cacique acima da mamãe e mamãe é uma acima de mim. E
e acima de mim e do Rainer, né? E o Rainer aprendeu a lidar com isso, se dá super bem. Ele faz as coisas que a mamãe pede, ele faz muitas coisas pra ela também. E a mamãe também agrada ele de várias outras formas. Então, a harmonia de dentro de casa ficou muito boa. A gente até tem uma brincadeirinha que a gente brinca que é assim. É o seguinte, quando tem algum problema entre a Alice e o Rainer, eu sempre tomo o lado dele. Sempre. Sempre, é sem querer. Quando tem algum problema entre a Alice e eu, ele fica do lado dela. Sim. Quando tem um problema com eu e ele, ela fica do meu lado. Sim, sempre assim. Aí fica um ciclo, assim, tipo, a mamãe defende o Rainer me defende, eu defendo a mamãe. E acaba que dá certo. Mas assim, é sempre assim, parece que... E a pessoa fica meio... Não, mas você também fez. É sem querer, é uma simbiose meio maluca. Mas é legal, tipo, faz muito legal, funcionar. Muito legal. Sim, mas aí tem uma outra questão. Aí vou olhar agora do meu ponto de vista, da perspectiva da mãe. Por que eu falei, vem morar aqui? E não falei, não, olha só, vocês são só namorados ainda, então vão cada um fica na sua casa, tem que ficar e tal. Porque primeiro teve essa coisa da acolhida que eu falei. E eu acho também, né, Alice, que eu falava com você, quanto mais... Isso eu dou conselho pra ela pra quando ela tiver filho. Porque aconteceu comigo, entendeu? Quando você tá com um namorado, que você é adolescente, que você ama e é apaixonado e tudo, e acha que vai casar e aquela coisa. Tem problema com os pais... Você corre e se refugia no namorado, entendeu? Então funciona assim, quanto mais os pais vão contra o seu namoro, mais você vai querer aquele namorado. Porque os seus pais estão indo contra você, então você não tem mais os seus pais, que seriam, no caso, seus amigos, assim, antes do namorado. Então a primeira pessoa que você vai correr é pro seu namorado. Então o seu namoro vai ficar mais forte quanto mais os seus pais implicam. Então a mamãe soube... Eu não queria isso. Ela não queria que a gente se afastasse. Ela daqui, nem ele. Então ela... Ao invés dela ir contra, ela foi, tipo, a favor, assim. É lógico que ela sempre me deu conselho, conversava direitinho. Algumas vezes eu não ouvia, né? Mas nunca era tipo, não vou te ouvir, vou fazer o que eu quiser. Nunca, porque eu não sou assim. A gente não é assim. No geral, ela tentou me apoiar e apoiar nosso namoro ao invés de ir contra. Mesmo ela não concordando com algumas coisas, porque ela sabia que ia ser uma fase e que ia passar e que, tipo, se ela fosse contra, ela poderia perder minha amizade. Eu fico pensando, então eu sou o tipo de mulher... Tipo de mãe que deixa a filha dormir com o namorado em casa? Eu não sei. Eu cheguei na seguinte conclusão. Eu sou o tipo de mãe que deixa essa filha dormir com esse namorado em casa. Então, quer dizer, se eu tivesse outros filhos, não tenho. Filha única. A única peixe. Se eu tivesse outras filhas, ou menino também, eu poderia não deixar. Não quer dizer que pra uma foi, pra outra também vai ser, entendeu? Depende muito da personalidade de cada um. E do namorado. Não quer dizer que se termina com o Rainer e arranja outro namorado, ela vai achar, não, agora eu também posso dormir com esse namorado. Não, assim, foi entendeu? todo um conjunto de coisas que aconteceram que acabou fazendo a mamãe deixar ele vir morar aqui em casa. Então, todos os conflitos, toda a personalidade do Rainer, que, como ela disse, todo mundo gosta, não tem uma pessoa que não goste. Eu sei que se a gente terminasse por acaso, eu não ia trazer outro namorado pra vir pra cá no início, não sabe, assim, né? Mas tudo depende da situação, Então esse foi um dos casos que aconteceu isso, assim. E é muito importante isso pro meu namoro com o Rainer, foi muito bom isso. Tipo, hoje em dia a gente tem um namoro muito legal, a gente sempre teve um namoro muito legal, mas na época dos conflitinhos, assim, não foi nada grande, gente, só um conflitinho. Assim, na época desses probleminhas, o nosso namoro ficava meio... tipo, ruim, assim, né? A gente ficava triste. A gente tava juntos, mas a gente ficava triste. Então, era horrível pro nosso convívio, assim, em geral. Então, foi muito bom ter esse suporte da mamãe e esse apoio. E não só da mamãe, mas da minha família inteira. A minha avó acolheu ele também, tipo, como neto. A minha avó trata ele como neto. Às vezes ela mima mais ele do que ela me mima. Me mima. A minha família toda trata ele muito bem. Então, foi muito importante. Tudo indica que ele tá aqui temporariamente. Porque não sabemos, sim, a casa dele, ele tá ficando com uma casa quase pronta, então... ele pretende morar sozinho. Eu acho que ele vai sair daqui, mas, assim, não é uma coisa que a gente tá... God knows when. A gente não sabe quando, né? Então, enquanto isso, que a gente viveu agora, né? Poder do agora. Poder do agora. Enquanto isso, a gente é aqui a nossa família. Nossa família é isso aqui, a nossa família, assim, né? O miolinho, eu, Alice e Rainer. Sim. Tem a família e o resto, né? Avó, tio, papagaio, cachorro. Mas nessa casa, nesse lar, eu, Alice e Rainer, é uma família que dá muito certo, a gente se dá super bem. Sim. É alegre, é tranquila, é muito legal. Continue nos acompanhando, gente. Domingo que vem tem mais um tema totalmente diferente. Toda hora vai ser assim, a gente vai mudando os temas. Sim. E eu acho que vocês vão gostar. Tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo. Feliz Natal! Feliz Natal!